Poesia é um sonho dentro da realidade. Ela chama conquista. Pretinha, moradora do Alto Vera Cruz, escritora, publica seu primeiro livro de poemas aos 76 anos de idade. Oi, gente! Estamos aqui hoje para gravar o primeiro episódio da websérie Mulheres que Escrevem. Hoje a gente está aqui na casa da Pretinha, da Ana Maria da Conceição, que é uma escritora maravilhosa que está lançando aos 76 anos de idade seu primeiro livro de poemas. E eu achei a história dela muito inspiradora, extremamente potente. Convidei ela para ser a nossa primeira entrevistada da websérie. E com muito amor e muito carinho, ela nos recebeu aqui hoje na casa dela para a gente bater esse papo. Primeiro, quero agradecer por ter recebido a gente aqui na casa da senhora. A senhora recebeu a gente com tanto carinho, com tanta alegria. É sempre assim? A senhora gosta de receber as pessoas aqui? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a minha casa é o cantinho do coração. Sim. Todas as pessoas que chegam a ela, sejam bem-vindas. E como o amor é a coisa melhor que você tem sobre a terra, nossas obrigações são receber os amigos, todos de braços abertos. Por isso, eu amei muito receber vocês. A gente conversou semana passada, a gente já se conheceu um pouquinho, já deu pra gente sentir. Mas a presença... Não deu pra gente sentir um pouco, mas a presença, ela não dá uma outra... Dá um outro, como eu vou dizer na brincadeira, dá um outro tchan, né? Eu tava com muito... Vou confessar pra senhora que eu fiquei, assim, pensativa em saber se a gente viria ou não, por tudo que a gente tá vivendo hoje, né, desse momento de pandemia. Mas a gente veio com muita segurança para gravar aqui com a senhora. E a primeira coisa que eu quero falar, Pretinha, é te agradecer, assim, porque eu estou muito, muito honrada de você ter me recebido aqui para a gente fazer esse trabalho incrível, porque eu quero muito que as pessoas sintam o que eu senti quando a gente falou no telefone, pelo telefone, que foi Eu quero que as pessoas conheçam e saibam da sua história de vida. Então eu quero que a senhora me fala quem é a Pretinha, quem é a Maria da Conceição Paulo. Pretinha é uma menina que foi nascida em Conselheiro Lafayette. Perdeu a mãe aos 3 anos e pouco, foi criada por uma família que se dizia juizado de menor. A história de vida é uma história muito triste. E aí vem sucessivamente, furei cisterna de 24 metros, eu capinei muito, eu rocei muito, eu apanhei café. Eu tive uma vida, eu fui uma escrava sem saber. Eu me julgo assim, que eu fui uma escrava sem saber. Depois dos 7 anos, vim aqui para Belo Horizonte. Ficava aqui em Belo Horizonte um certo tempo, voltava para Lafayette, para Capina e para vender verdura. E assim era sucessivamente. Aqui em Belo Horizonte, Lafayette era o meu caminho. Depois eu vim, quando eu fiz 13 anos, 12 anos, eu vim definitivamente. Aí eu tinha uma voz muito bonita, porque hoje não tenho a voz que eu tinha antigamente, porque a idade chega, a voz também vai embora, né? Eu acho que eu só vou cortar rapidinho, só para eu entender melhor um pouco. Você nasceu em Conselheiro Lafayette. E aí? Foi para o juizado de menor. Minha mãe morreu aos 3 anos. Aos 3 anos de idade. Uma senhora me roubou, o juizado menor foi atrás, não me roubou, não. Ela me pegou para ela. Só que o juizado menor não aceitou porque eles eram os meus padrinhos. Eu não sei realmente se eles eram juizado menor, mas a gente tinha eles como juizado menor, porque não era só eu, era várias meninas, vários meninos, né? E aí, lá no juizado menor, uma moça te pegou para criar. Essa moça, assim que a minha mãe morreu, ela me pegou. O juizado menor foi na casa dela me buscar, para mim não ficar com ela, porque dizem que ela tinha um filho que estava com tuberculose. E nessa época, a tuberculose não tinha cura. Entendi. Né? Aí eles me pegaram e trouxeram para casa deles. Entendi. Aí da casa deles me trouxeram aqui para Belo Horizonte. Fui morar
Daqui em Belo Horizonte, lá no bairro Santo Então Antônio. a senhora foi adotada em Conselheiro Não. Lafayette. Não adotaram. Sabe que Te você pega. pegaram. Vou falar, tá gravando não, né? Pode falar. Tá gravando, Sabe quando mas você pode pega falar. uma criação para você levar para sua casa para você cuidar? Você Pegaram ganha. a senhora Me levaram para lá e pronto. para trabalhar com eles na casa deles. Eu fiquei lá, todas nós trabalhava, não era só eu, mas a minha, eu não sei se Era a era. casa de uma família? Era tipo, eles eram tipo José de Menor, Ah, a tá. família. Entendi. Então, a minha mãe de criação era uma cartomante muito boa, ela era uma parteira maravilhosa, mas também tinha uma vara de marmelo, vara de goiaba, vara de café, porrete, que também era maravilhoso também. E você entrava no couro bonitinho mesmo. E eu não sei se era por causa da cor ou se foi a raiva de quando eu vim para Belo Horizonte morar nessa família aqui, que o moço usou uma falta de respeito. E eu fugi de lá antes que acontecesse alguma coisa, que a empregada ficava buzinando na minha cabeça e ó, Ele assediou fugi. da senhora. Isso foi Isso, ele quantos andava anos? pelado. Quantos assim. anos de idade? Aí eu já devia ter quase 7 anos. 7 anos de idade. Aí eu fugi, aí cheguei, meu pai trabalhava na Central do Brasil, pai de criação, O né? pai de criação. É, Né? trabalhava na Central do Brasil, aí eu fugi para casa de uma dona, ela disse, eu não posso ficar com você porque eu não sei de onde você é. Ela estava certa? Estava. Aí ela falou, quem é seus pais? Quem é a sua família? Eu falei, eu tenho um pai de criação que trabalha na Central do Brasil. Então, para lá, ela me levou. Foi assim a minha vida de criança. Eu não sei o que é ser criança, eu não sei o que é ser adolescente e nem tive juventude. E aí a senhora saiu dessa família ou continuou na família até qual idade? Eu fiquei nessa família até os 21 anos. Porque com os 21 anos, eu casei. Casei, mas assim, aquela menina que casou, que não tinha uma coxa direito, não tinha um lençol, não tinha um travesseiro, não tinha uma cama, só tinha o fogão, que eu tinha, só o fogão, e cozinhava nas latinhas daquela parquetina, que era uma ceira que tinha aquilo que era as panelas, que era minhas panelas, que eu não tinha. Fiquei grávida logo em seguida. E foi o amor da vida da senhora? Não, eu não casei por amor. Lá em casa era o seguinte, se casava para livrar de couro. Eu casei para livrar de couro. E ele casou comigo, depois um dia ele revelou que ele casou comigo, que ele achou que eu tinha parte na herança que eles tinham, da família. E não, eu era uma bastarda. Eu tinha o tempo para me viver, o chão para me caminhar e o ar para me respirar. Era o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, eu tinha coragem, trabalho. Sabia trabalhar, não importava de buscar lenha, não importava de rachar. Tomava conta de lenharia, furava cisterna, dava limpeza em cisterna, buscava água para vender, para poder sobreviver, porque ele falava se eu trabalhasse que ele ia me bater. Aí eu falava, porque tu não encosta não, meu filho, eu apanhei da minha mãe, não apanhei de homem, não. Mas só que o apanho de homem ficou apanho de homem, ele nunca me encostou a mão, né? E daí eu fui viver. No dia que eu pus o nariz para frente, falei, a partir de hoje eu mudo minha vida. Pus o pé para frente, fui trabalhar na casa. A primeira casa que eu trabalhei foi daquele pessoal do Foto Elias, que foi que eu trabalhei. Você não deve lembrar, não, você era muito criança quando isso ainda. Trabalhei lá e lá eu aprendi, eles me ensinaram muita coisa. Me ensinaram a cozinhar, me ensinaram a arrumar uma casa direita, porque eu estava acostumada só a roçar, capinar, tá sempre levando água para trabalhador nas moringas para os bebês, né? Era o meu costume, era aquele. Eu não tinha costume de lavar, passar, arrumar uma casa, fazer uma comida, não. Meu serviço era braçal, era serviço de homem, vender verdura. Tem uma fase que eu conto, que eu gosto muito de lembrar ela, sabe? Lá em Lafayette tinha um lugar que era só lugar das... Antigamente, eles usavam a palavra de falar das... Como é que é, gente? não vou falar a palavra não, que é feio. Das mulheres solteiras, né? Que fazia vida. Aí eu estava com aqueles balaios de verdura, inhame, cebola, batata, né? Que hoje em dia as pessoas vão falar cará, mas no meu época era inhame. Aí eu sei que esse balaio para vender, eu já estava lá com meus 12 anos, estava fortinha, já capinava, já fazia canteiro, já cortava de galinha. Aí eu sentava na escada, a mulher falava comigo, peraí, menina, peraí, mas não sobe que não, peraí. Aí ela ia lá, comprava a verdura todinha, né? Eu falei, oh Deus, vou embora para casa agora. Não, eu escondia, ficava fazendo hora na rua um pouquinho. Cheguei em casa para não pegar outro balaio de verdura. E às vezes eu ia, pegava. Para poder ter esse descanso. Não, era para descansar, não. É simplesmente para fugir, às vezes, de castigo, de couro,
né? Quer dizer, eu acho que na época eu era mais negra de todo mundo. Então eu coloquei na minha cabeça que tudo de ruim era para mim porque eu era preta, né? Eu não me sentia uma menina, eu não me sentia criada por ninguém, eu sentia-me uma escrava. E quando eu começava, meu irmão começou a ler, que foi estudar, que ele começou a me ensinar o ABC. Aí ele começou a ensinar, ó, o ABC é assim. Você forma o B com A, forma BA. Forma o C com A, forma K. Aí ele começou a me ensinar algumas palavrinhas. E depois falou, vou te ensinar como é que você escreve seu nome. Aí mãe descobriu, que eu chamava ela de mãe. Mãe descobriu que ele estava me ensinando como é que escrevia. Ela passou a mão na vara de marmelo e ninguém pulou, viu? Mas ganhei tanta varada que as pernas ficou... Não podia aprender a Cheio. ler Não, porque nem escrever carta pro estudar. namorado. Ah, entendi. Mas então quase todas que eram as meninas que estavam lá na época, só acho que duas ou três sabia ler, porque já veio, foi pega, foi para lá Alfabetizada. já sabendo ler. Eu sabia ler, mas só tinha terceiro ano, né? Que era o que tinha. Só Uhum. tinha o terceiro ano. Mas o resto foi cor inchada. E a cidade que a senhora, que o seu irmão tentou ensinar a senhora a escrever era com qual idade? E depois a senhora foi aprender a escrever e a ler com quantos anos? Como que foi essa história? Depois do casamento, vieram os filhos, aí a senhora ainda não tinha entrado na escola, não tinha estudado, sempre trabalhando braçal, sempre trabalhando de doméstica. Quando que foi o momento que a senhora decidiu que queria estudar, que queria aprender a ler e escrever, e ainda mais ser escritora, publicar um livro? O meu irmão começou a me ensinar a escrever, eu devia ter mais ou menos assim uns 15 anos, 15 para 16. E aí eu comecei a aprender. Quando a minha mãe descobriu, ela me deu uma surra. Aí o que, que eu fiz? Eu apanhei tão pouco de vara de marmelo, que eu estava furando cisterna. Eu pulei dentro de uma cisterna com 19 metros. Aí o gancho me pegou e me segurou. Então as latas inchadas que estavam lá embaixo, eu fiquei pendurada. Então, o irmão da senhora começou a mostrar sobre leitura, ensinar a senhora, e aí depois a senhora casou. E em que momento da vida da senhora que a senhora decidiu que queria uma vida diferente, que não queria mais viver aquilo, que não queria mais sofrer tudo que a senhora estava sofrendo, e ir para a educação e se alfabetizar, estudar? Como que foi essa vontade? Sendo que você nunca teve a senhora nunca teve como fala? Nenhum incentivo. Eu tive esse incentivo, eu estava com 32 anos, eu fui trabalhar, eu desobedeci o marido, fui trabalhar em casa de família. As meninas, a minha menina estudou, o menino mais velho estudou, o caçula estudou, eu perguntei, vocês não querem estudar? Mas não quero não. Então tá bom, agora chegou minha vez, eu estava com 50 e tantos anos. Aí eu fui estudar. Nesse meu estudar, eu fiz primeiro, segundo num ano, no outro ano eu fiz terceiro e quarto, e passei para estudar primeiro ano, quinto, sexto, sétimo, oitava, parei por ali e fui ser presidente da terceira idade. Por aí eu comecei a brincar de escrever poesia. Eu estava com 64 anos. E aí estou brincando até hoje. Então a senhora viveu, educou os filhos primeiro, casou, educou os filhos, trabalhou, depois a senhora. E se não fosse eu ter quase morrido em 2011, eu teria continuado a estudar, porque o meu sonho era ser veterinária. Olha. Mas aí os sonhos ficam nos sonhos, porque hoje eu estudo, assim, às vezes eu costumo errar a palavra, aí eu chamo minha filha e falo, corrige isso aí, porque eu acho que eu escrevi errado. Aí a minha filha vem e corrige para mim. Outra hora eu vou em cima das meninas lá do Centro Cultural, então de alguém que está aqui no terreiro, acho que eu errei isso aí, corrige para mim. Por que a senhora não continuou estudando? O que aconteceu em 2011? Acharam eu dentro de casa caída, e nesse caído de dentro de casa eu fui para o hospital, e no hospital eu fiquei 17 dias em coma,
Ao todo, eu fiquei 45 dias internada e voltei assim, meia pastel e sem jogo na perna. Aí fui para andador, do andador fui para bengala. O que Aí foi aconteceu? um Teve um processo. AVC? Uns falou que era derrame, outros falou que foi a diabetes que subiu. Eu não tinha tido diabetes, nunca tinha tido nada. Então, isso não impediu esse desejo de escrever, de continuar escrevendo e de continuar estudando. Não, eu parei, fiquei mais de um ano sem quieta em casa, porque eu não conseguia andar sozinha, eu dependia das pessoas para me ajudar, e com isso me atrapalhou bastante. E também eu fiquei assim, meia, de vez em quando eu troco letra. Aí eu tenho que pedir a minha filha para poder me ajudar, para escrever. Eu tenho a ideia, mas não escrever, colocar no papel, às vezes eu erro. Aí eu peço a minha filha para poder corrigir para mim. Entendi. E esse caderno, esse caderno e essa pasta são as coisas que a senhora escreve. Isso. Eu quero perguntar uma coisa que a gente vai falar agora sobre essas poesias maravilhosas. O que inspira a senhora? Qual é a inspiração de vida da senhora? O que faz a senhora querer escrever? Às vezes, você quer fugir de uma responsabilidade e buscar outra. E quando você quer fugir de uma responsabilidade e buscar outra, você procura o papel e o lápis. Porque aquele pensamento positivo que vem na sua mente, você escreve que aquele pensamento ele não serve só para mim. Amanhã ele serve para alguém. Eu ainda não escrevi a poesia que eu quero escrever, porque eu quero estar bem calma e bem tranquila para me dizer, na verdade, para quando a pessoa olhar e falar assim: isso aqui tem amor, tem paz, tem tranquilidade, tem prosperidade. Então, eu não consegui escrever ela. E eu quero escrever para que as pessoas pararem de ler e pensar que a vida da gente é muito bonita, a gente que se torna ela feia. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. E por isso eu começo. Vem o meu pensamento, eu sento no papel e vou lá, vou riscar para ver se vai dar certo. E a poesia aí, que eu gosto muito dela, eu gosto da Conquista e Rastro de Sangue. A senhora estava falando que quer ter essa paz toda, mas a senhora já escreveu. O livro já está pronto, essas Mas eu não poesias são quero só esse livro. maravilhosas. Depois que sair esse, eu quero escrever outro. Ah, Porque eu quero deixar assim, o dia que eu fechar o olho para sempre, essa ficou minha lembrança. e esse livro em específico? Mas Esse livro. esse livro vai ser, para mim, O que é já, a realização desse livro para a esse senhora? livro hoje já me fez chorar bastante. É, Eu já, por assim, quê? fiquei minha manteiga, Ah, porque eu acho assim, é por isso que eu exigi o pé no chão. Uma aham. menina que andou a vida toda de pé no chão. Hoje eu escrevo alguma coisa que alguém pode ler e falar, é pretinha. Para mim foi muito bom. Está sendo muito bom. Sim, e para mim é uma inspiração, porque para mim eu também estou realizando o meu sonho. Pois é, Eu estou então, realizando um sonho, fazer com que as pessoas que as pessoas escrevam, é olhavam muito para bom. mim e falavam, minha mãe de criação falava assim, isso é praga, isso não vale nada, nós tem mais é que morrer. Então, hoje eu vejo isso, tantas pessoas me ajudando, para mim é muito bom, sabe? É uma coisa que eu gostaria de quem sempre me jogou para baixo olhasse e falasse comigo. É aquela negrinha, igual me chamava, cabelo seco, tá fazendo alguma coisa, né? Então, a vida é muito difícil, igual os outros falam que revolta faz você matar, faz você roubar, faz você prostituir. Mentira. Tudo que você faz porque quer. Você não faz por causa disso, não, porque eu tive todo esse motivo e pisei diferente. Eu pisei no chão que Deus deu. Eu respirei o ar que Deus deu. Eu vivi a vida que Deus me deu. E hoje eu agradeço ainda, com toda a judiação, eu agradeço que me criou. E a gente não deve deixar o ódio falar mais alto, a gente deve deixar o amor falar mais alto. Porque com amor você sabe perdoar, sem o amor você não sabe, não. Por isso que a senhora é enorme, a senhora é grande, por isso que Eu a senhora é agradeço. tudo isso. E por isso que eu falo uma coisa para a senhora,
E na ligação que a gente fez ontem, a semana passada, a senhora falou assim, eu sou descendência de sofrimento. Sou descendente de E sofrimento. eu acredito que a senhora é descendência de luz. Graças a Deus. A senhora reluz, a senhora é grande, a senhora é uma poeta, é uma artista, é uma escritora, é uma mulher preta, como tantas outras no nosso país, no nosso mundo, que sofreu tudo que sofreu, mas que só colheu amor. Porque é isso que a gente colhe. É. E é isso o que eu sinto da senhora, amor. E sinto muito Muito feliz amor. quando as pessoas que mal me conhecem me perguntam: posso te chamar de vó? Posso me chamar de tia? Pode sim. Minha avó já. Né? Eu me sinto muito feliz Então, por eu isso. quero que a senhora entenda isso, Pretinha. Eu quero que você entenda o poder que você é. É o poder que você é, o poder que a sua escrita é, o poder que é esse livro. Você não tem noção como que vai ser honroso para as pessoas receber o seu livro. E isso é incrível e é poderoso porque é amor, porque você perdoa. Sabia que existem 3 sentimentos muito poderosos do mundo? Amor, perdão e gratidão. Gratidão, gratidão. São os três sentimentos que movem o mundo. Amor, perdão e gratidão. E a senhora é grata, a senhora perdoa, e a senhora tem amor demais na vida da senhora. Por isso que a senhora está agora em tempo de comemorar. A gente tá aqui falando de toda a trajetória de vida da senhora. Eu queria muito que as pessoas escutassem e vivenciassem isso que eu tô tendo a honra de vivenciar, de escutar, de estar aqui perto de você. É isso que eu quero que as pessoas entendam. E mais, eu quero que as pessoas vejam a luz e o poder que é ter uma mulher preta, escritora, alfabetizada aos 51 anos de idade e publicando o primeiro livro aos 76 anos de idade. Tá novinha, não tô? Tá, mas vai estar novinha demais a conta. Ainda vou poder dançar um forrozinho, não vou? Vai! Então, eu acho que é isso, assim, é muito honroso para mim. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter compartilhado essa Muito história obrigada a você. comigo. O sonho de uma menina era estudar, mas a mulher que a criava só fazia ela trabalhar. A menina foi pegando uma pá, uma enxada e um machado, e lá se foi cumprir a sua missão. Ela era uma criança que não parava de sonhar por tudo que queria conquistar. O tempo foi passando e ela, já mais velha, com os 18 anos, ainda não tinha esquecido o seu sonho, o sonho de estudar. Um dia, ao voltar para casa, teve uma grande surpresa. Ganhou um caderno rasgado, uns lápis quebrados, escrito algumas vogais. Que alegria ela ficou, com tão pouco que ganhou, serviu para a vida toda, um sonho que ela conquistou.